acabei ontem não postando no meu Twitter os números da Itália, por total falta de tempo, mas quem está acompanhando lá o que a gente está publicando viu que os casos na Itália nos últimos 2 dias, na verdade, anteontem e antes de anteontem, eles seguia subindo, né, o número de infectados. Aliás, eu aprendi que é infectados, né? Contaminados são objetos. Eu aprendi ontem no ao vivo que a gente fez com a Tatiana Dias, que é a nossa editora, e uma médica infectologista que está na linha de frente dessa batalha, né? Então, contaminado é objeto e infectado é pessoa. Então, o número de infectados na Itália ele estava subindo numa taxa menor do que vinha subindo antes. Mas ontem isso já abalou um pouco, né? De novo, subiu bastante, teve um número recorde de mortes. E eu estou observando muito de perto, né? Então vou mantendo vocês informados aí. A Espanha está numa situação ruim, parece que está escalando muito mais rápido do que escalou na Itália. Também é um país para se acompanhar. E no Brasil agora a gente tem que agradecer aos prefeitos e governadores que tiveram consciência, né? Boa parte deles aí. Estou falando de Dória, de Witzel, não vamos esquecer quem são essas pessoas, né? Não vamos esquecer o que eles fizeram no verão passado, não vamos esquecer que eles apoiaram o Bolsonaro e se elegeram na esteira do Bolsonaro também. Gente, não pode esquecer disso. Mas agora é um momento de emergência de saúde pública e eles estão fazendo a coisa certa. Dória, Witzel, Helder Barbalho, né? Outros governadores, o Caiado é um direitista clássico, né? Aliado do Bolsonaro de primeira hora, pulou fora do barco agora há pouco, acabou de dizer que não vai seguir as determinações do presidente da República, que vai manter a população sim em quarentena e vai seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde e os outros países, né? Porque afinal de contas ele é de direita, mas ele não é um idiota completo, né? Essa é a grande diferença. Então, Bolsonaro está cada vez mais isolado. Sobre isso que eu queria falar com o Celso agora. Teve uma, para quem não acompanhou, opa, tá aí o Celso. Acompanhou hoje de manhã, teve uma reunião entre governadores e o Bolsonaro e teve umas... Celso! Fala aí, doutor. E aí, rapaz? Tudo bem? Tudo certo? Tudo aí? indo? Pode continuar falando aí, cara. Tá bom, tá. Pô, tá ótima essa conexão, é minha também. Vamos torcer para que fique assim, porque tá implodindo tudo, né? Legal. Bom, esses são os meus cachorros, né? Estamos em casa, como todo mundo, e Maravilha. tem 3 cachorros aí. Quando passa um cachorro na rua, elas ficam malucas, daqui a pouquinho elas param. Celso, eu vou continuar falando o que eu tava falando e vou engatar no papo com você já, cara. Teve aí governadores, né? Por enquanto, publicamente, o Helder Barbalho, o Witzel, o Dória e agora o Caiado, que é um super aliado do Bolsonaro, né? Que não, digamos assim, na onda oportunista das eleições, o Dória e o Witzel subiram nas costas do Bolsonaro e usaram ele como prancha de surf. Tudo bem, isso a gente sabe. Mas o Caiado não. O Caiado é um aliado ideológico, de fato, né? Tem uma ligação mais forte ali, né? Orgânico, Cara, queria que você começasse a falar nisso, assim, sobre esse isolamento do Bolsonaro. O que você tem percebido desde a última semana e principalmente nas últimas 48 horas, que o isolamento dele e a condição política dele está avançando tão rapidamente quanto o espalhamento do vírus no Brasil, né? Então, queria que você começasse falando por aí. Bom, na coluna passada da Folha, eu tinha colocado meio como critério para decidir se a gente apoia o impeachment ou não, saber se o Bolsonaro vai ou não ajudar o esforço dos governadores. Eu escrevi isso porque eu já sabia que tinha gente pensando nisso, assim, porque o principal argumento contra o impeachment do Bolsonaro no momento será que a gente consegue ter tumulto político enquanto a gente combate uma pandemia? E eu concordo que isso é algo que, se a gente puder evitar, é melhor. Agora, a gente tem também que fazer o cálculo se o continuar com o Bolsonaro não tumultua mais. Então, essa que é a questão. Eu tive a impressão que, durante a segunda-feira, as notícias de bastidores são que os militares pressionaram, que teve gente da equipe econômica que pressionou, que o ministro da Saúde pressionou, e ele recuou. Ele vinha fazendo guerra aos governadores, e, de repente, ele me aparece elogiando os governadores, dizendo que vai entrar no esforço dos governadores, liberou dinheiro para os governadores,
tomam uma série de medidas acertadas por pressão desses militares ou desse pessoal do governo que está desesperado, está tentando salvar o barco, né? Porque, e aí eu estava achando que ia ficar nisso, assim, eu estava razoavelmente satisfeito, pensando assim, bom, com o Bolsonaro presidente, as nossas expectativas têm que ser baixas, né? Enfim, não dá para esperar muita coisa de nada no Brasil enquanto o Bolsonaro for presidente, mas se pelo menos conseguiram tirar ele da frente e deixar os governadores trabalhando, melhor cenário entre os possíveis. Certo? E a terça-feira me deu a impressão de que isso ia continuar assim também, um pouco, mas aí, bom, todo mundo viu, né, cara? Assim, todo mundo viu o que o cara fez. É uma ruptura completa com a moderação que ele ensaiou inicialmente. É uma declaração de guerra a todo mundo que está tentando salvar a vida de brasileiro. É uma declaração de guerra contra os governadores, que estão, muitas vezes, enfrentando dificuldades financeiras terríveis para tentar fazer alguma coisa. Mas estão fazendo. Assim, o que está segurando o Brasil nesse momento são os governadores. E prefeitos também, vários prefeitos tomaram boas iniciativas, enfim. O Bolsonaro declarou guerra a essas pessoas. O Bolsonaro declarou guerra ao seu ministro da Saúde, que deu recomendações na direção exatamente contrária do que ele disse. O Bolsonaro declarou guerra aos técnicos. Exato. Boatos de que pode sair também, né? Há boatos fortes de que pode sair. A situação agora é totalmente incerta. Ele ia fazer uma coletiva agora com o Mandetta, com o ministro da Saúde, cancelou agora, pelo que eu entendi. A gente não sabe o que ele vai fazer. O que estavam dizendo é que ele ia mandar o Mandetta seguir a linha dele. Se ele mandar o Mandetta fazer isso, o mais provável é que o Mandetta saia. Sim. E aí é um desastre, assim, que é até difícil de medir, assim, o nível, a catástrofe humanitária que vai acontecer no Brasil se isso acontecer. É sempre bom dizer, o que o Bolsonaro está combatendo é a recomendação de todos os médicos. Assim, não tem nenhum médico que diga que não é para fazer isso. Né? E é por isso, inclusive, que o Ronaldo Caiado rompeu com o Bolsonaro agora. Ele não é uma questão de que tem uma opinião majoritária entre os médicos, uma opinião minoritária e o Bolsonaro está seguindo as minoritárias. Não tem nenhuma minoria. É 100% dos médicos dizem que o que a gente precisa fazer é o isolamento para, pelo menos, ganhar tempo enquanto a gente reequipa o sistema de saúde e enquanto a gente se prepara para a avalanche de novos casos que podem aparecer de uma hora para outra. Porque o problema do vírus é justamente essa taxa de contágio, que pode sobrecarregar o sistema de saúde muito rápido. Sim. Então, eu não sei nem o que dizer, cara, se ele tirar o Mandetta para fazer o tal do isolamento vertical. Assim, o tamanho da tragédia pode ser um negócio bizarro. Agora, a gente tem que pensar o seguinte também. Será que ele quer que os governadores parem de fazer o que estão fazendo? Isso não é certo. Porque uma outra interpretação é o seguinte, é que ele espera que os governadores façam um trabalho difícil, que os governadores façam a quarentena, que os governadores tomem as medidas de saúde, que os técnicos do Ministério tomem as medidas de saúde pública. Essas medidas baixem o número de mortes e o número de infectados, a crise passe, o número de mortes seja pequeno, e aí ele vem a público dizer isso era só uma gripezinha, isso era só um resfriadozinho, o risco nunca existiu, e o tempo todo eu falei para vocês que não precisava ter pago esse custo econômico. Entendeu? É um negócio de um nível de sujeira, assim, que... Olha, assim, eu não me assusto fácil com essas coisas, assim, eu sei que política é um esporte de contato, assim, eu sei que a briga às vezes é feia, mas se vou ser honesto, isso aí até para mim é demais, assim, eu não consigo engolir que alguém faça um negócio desse com a vida das pessoas. Sim. Até porque ele está informado, né, Celso? A gente publicou ontem, no final da noite, mostrando que a BIM está monitorando isso, né? Ele vem se encontrando com o diretor da BIM todas as semanas, né? O objetivo é justamente a BIM monitorar e falar, olha, cara, nesse ponto vai ter X mil infectados, vai ter X mil mortes. Então ele sabe, né? Ele está dançando em cima de futuros cadáveres, né? Na verdade, isso está acontecendo agora, assim. E tem uma coisa que é bom a gente saber. Se ele barrar esse negócio, o número de cadáveres é completamente imprevisível. Pelo seguinte, porque esses números que a gente está vendo, todos os países estão fazendo quarentena, praticamente. Entendeu? Todos os países que tiveram algum número razoável de casos estão em quarentena. Então, esse número já é supondo que o contato foi muito reduzido.
os tais de 7 mil mortos, que o cara do Madeiro acha razoável, e que obviamente não é, os bens desse cara tinham que ser expropriados. Mas se não tiver, quarentena é muito mais. Assim, esses números que a gente está vendo é quando já foram tomadas pelo menos algumas medidas para tentar evitar. Entendeu? Então, se a gente não fizer nada, os números podem ser muito piores. E é sempre bom lembrar, o Reino Unido pensou em fazer uma estratégia sem quarentena, começou a fazer, conforme começaram a chegar os primeiros resultados, eles mudaram de posição drasticamente. O governo vai pagar o salário das pessoas para ficarem em casa. Exato. Então, assim, é sempre bom dizer, isso que o Bolsonaro está fazendo não é um negócio assim que ele atende a uma visão meio outsider dentro da medicina. Não tem essa visão na medicina, não tem nenhum especialista que concorde com o Bolsonaro. Entendeu? É uma tragédia esse pronunciamento do Bolsonaro, matou gente. Assim, ele é um cara que teve muito voto na terceira idade. Nesses 30% que ainda apoiam ele, você pode acreditar que tem muita gente que é do grupo de risco, e essas pessoas vão ter ouvido de uma pessoa em quem eles acreditam que é ok sair na rua. Né? Não tem nome o tamanho do que esse marginal fez ontem. Entendeu? Sim. Agora, Celso, eu queria que você comentasse uma dimensão que ela fica um pouco escondida, mas eu tenho pensado muito sobre isso. Assim. Tem uma questão de... Pode não ser uma escolha racional, mas tem um diálogo de fundo nisso tudo, uma mensagem de fundo nisso tudo, quando você vê o cara do Madeiro falar, quando você vê o cara dos girafas, os justos, o Bolsonaro, tem uma dimensão meio de eugenia nessa coisa toda, assim, porque isso vai afetar basicamente velhos, que você pode imaginar, opa, vai aliviar a previdência, sei lá o quê, e vai afetar pobre, que pobre serve para quê, né, na cabeça. Essa gente então tem um pouco isso, assim, né? Justamente esse isolamento vertical que o Bolsonaro está fazendo é tipo assim, pobres vão trabalhar, vai para a fábrica, vai entregar comida, vai trabalhar no supermercado, né? Que o resto da galera que pode vai se proteger em casa. Então, queria que você comentasse um pouco também, assim, cara, o Estado não pode escolher quem vai morrer, né? É um pouco isso, assim, né? Porque assim, o Estado não pode fazer um cálculo de planilha e falar, vai morrer só 5 mil, então essas pessoas, então tudo bem, a gente vai escolher que elas morram porque a economia não pode parar. Eu queria que você explicasse isso claramente para as pessoas, assim, sabe? Por que o Estado não pode fazer isso em momento nenhum, sabe? Não, existem pelo menos 2 argumentos contra isso. Um argumento moral e um argumento pragmático ou utilitário. O argumento moral é simples. Toda vida humana tem o mesmo valor. A Constituição brasileira consagra esse princípio em suas cláusulas pétreas. As pessoas que correm esses riscos também são cidadãos, também pagam seus impostos, também votam, são seres humanos olha, se eu honesto com você, eu tenho até dificuldade em encontrar o vocabulário adequado para descrever o cara que diz um negócio desse. Assim, cara, não sei o que fazer com uma pessoa que acha isso. Entendeu? Assim, porra, cara, o que aconteceu de errado na sua alma para você pensar um negócio desse? Entendeu? Exatamente. Agora, além disso, visto que assim, eu não vou ensinar moral e cívica para uns caras que nem esses, entendeu? Eu não sou mãe desses caras para tentar fazer eles serem boas pessoas, graças a Deus. Então, assim, além disso, há argumentos que são também de caráter prático. Basicamente, se a população adoecer na escala que se espera que adoeça, sem o isolamento, meu amigo, aí você vai ver o que é crise econômica. Entendeu? Aí você vai ver. Aí você vai ver o que é o cara tendo que trabalhar em qualquer coisa, espalhando vírus, não tem mais hospital para ninguém, não tem mais estrutura para ninguém, ninguém mais ganha dinheiro, então vai começar saque, vai começar revolta, vai começar violência. Cara, aí o sujeito vai ver o que é uma crise econômica, entendeu? Assim, não vai ser assim, pô, ganhei menos esse mês, entendeu? Não vai ser esses 2 meses foram difíceis. Não, meu amigo, aí é caos, entendeu? Aí é guerra, entendeu? Então, o que esses elementos precisam entender, cara, é que não é hora de palhaçada, entendeu? Não é hora de ser moleque, entendeu? Assim, a gente realmente precisa se comportar como adulto diante disso. Tudo que pode guiar a gente são os dados. Assim, pode ser que dê errado a gente se guiar pelos dados? Pode ser. Mas é muito mais provável que dê certo você se guiando pelos dados do que você não se guiando pelos dados. Essa é a experiência da história da humanidade. Então, o que a gente pode fazer é se guiar pela experiência, se guiar pelo conhecimento dos caras que estudam esse negócio e se guiar pelas projeções baseadas no que aconteceu até agora. E baseado no que aconteceu agora, essa é uma crise incrivelmente grande, que exige uma resposta incrivelmente grande.
E o sujeito que não compreende o tamanho dessa crise não devia falar em público até ela passar. Agora, a estratégia dele, Celso, se eu captei bem o que você falou na outra resposta, é o seguinte. Vamos supor que um amigo vem me visitar e eu falo, cara, é melhor você não caminhar na praia em Copacabana, sei lá, de madrugada, porque você vai ser assaltado. Aí o cara me ouve, né? Ele fica em casa, ele vai dormir, no outro dia ele acorda, ele não foi assaltado, porque ele não foi pra rua, ele tá com o celular dele, ele fala, você exagerou, porque nem aconteceu nada mesmo, né? É um pouco isso, né, que ele pode tentar jogar por aí. frente, né? O que ele está querendo jogar é o seguinte, é que a gente teve um caso recente disso, que foi a crise de 2008. O governo americano teve que entrar gastando dinheiro em proporção astronômica para evitar uma quebradeira como a de 29. Sim. E evitou. Assim, os cálculos iniciais do Barry Eichengreen, que é um dos maiores especialistas do mundo em negócio de crise financeira, é que a crise ia ser pior que a de 29. Mas o governo americano entrou com aquilo, os bancos centrais ao redor do mundo entraram com estímulos econômicos, e não foi tão ruim quanto a de 29, a não ser na Europa por problemas lá da zona do euro que são específicos. Como a crise foi evitada, apareceu um bando de palhaços para dizer que não precisava ter feito nada. Entendeu? Na mesma hora aparecem os caras assim, a intervenção estatal foi exagerada, não sei o que lá, não precisava ter feito nada disso, o mercado teria se regulado. Entendeu? Porque já passou o risco, cara. O que custa ele dizer isso? Exato. Então, sempre que tiver uma crise que você conseguir evitar, vai ter um malandro que vai aparecer dizendo, olha, não precisava ter feito nada, não tinha risco nenhum. Entendeu? Isso não tem como a gente fugir disso. O Bolsonaro está apostando nisso. Está apostando que os governadores vão ser bem-sucedidos. Pelo menos, enfim, essa é uma das possibilidades, uma das possíveis interpretações que ele fez. Sim. Pode ser também que ele tenha enlouquecido completamente. Mas supondo que ele esteja sendo racional, ele está supondo que os técnicos vão trabalhar, os governadores vão trabalhar, vão evitar que o número de casos seja a tragédia que a gente imagina, e se o número de casos for menor do que se espera, ele vai chegar e vai falar, olha só, não precisava ter feito nada. Você perdeu seu emprego por causa do governador, né, que eu disse para não fazer nada. Claro. Assim, como eu disse, é um negócio, numa hora dessa, você fazer esse tipo de cálculo é de uma irresponsabilidade que realmente sugere uma doença moral do sujeito que faz um negócio desse. Sim. Agora, ainda não há doença moral que a gente não tenha identificado no Bolsonaro. Não, essa não vai ser a última delas, inclusive, né? Cara, deixa eu... Tem umas perguntas que a galera manda aqui, que é um negócio do Instagram, que é muito legal para descobrir. Deixa eu ver o que tem aqui. Eu vou colocar essa aqui, que eu acho que você consegue projetar, porque não é... Você já escreveu sobre isso, inclusive. É um remédio constitucional que não é rápido, né, Celso? Então, o que falta para o Bolsonaro sofrer o impeachment? Queria que você falasse um pouco disso, assim. Olha só, para ter impeachment, você precisa que a própria base do governo rache. Entendeu? Não tem nenhum impeachment promovido só pela oposição, e, aliás, nem primordialmente pela oposição. A oposição pode começar, pode fazer umas passeatas, pode fazer um negócio, mas, assim, o cara não cai se a base dele não rachar. E a gente está vendo rachas na base dele se acelerando. Assim, a probabilidade de um impeachment agora é certamente maior do que era ontem. Enfim. Então, assim, isso é um governo em crise. Isso é um governo fraco. Você acha que ele pode passar por esses 2, 3 meses agora que talvez não vai acontecer e se recuperar e se segurar? Pode, né? Pode. Assim, no momento, se tiver que apostar, é difícil. Assim, as cartas na mão dele não são boas, assim, nesse momento. E todo mundo já viu a mão dele, né? Todo mundo viu, exatamente. Então, assim, nesse momento, a vida dele não é fácil. Assim, ele já teve cartas bem melhores na mão para jogar. Eu acho que é o seguinte, o impeachment é possível e vem se tornando mais provável. Agora, eu acho que ele depende de algumas coisas. Primeiro, ele depende de uma conversa de bastidores muito séria entre a classe política e os militares. Porque se o Bolsonaro for empichado, entra o general Mourão, e a classe política vai querer garantias de que uma hora ele sai, certo? Assim, que ele vai cumprir o seu mandato, e pode até concorrer à reeleição legitimamente, mas que vai governar dentro da Constituição. Essa é uma conversa difícil, porque basicamente não basta o cara prometer, certo? O negócio precisa construir uma relação de confiança ali entre eles. Como é que isso está sendo conduzido, eu não sei dizer. Agora, conforme o Bolsonaro vai causando desastres, a comparação de riscos
vai ficando favorável ao impeachment. Porque se a gente agora começa a ter que botar, mas vai morrer muita gente se não tiver. Sim. Então, cada vez mais gente na classe política, inclusive, e cada vez mais na direita, vai desistindo do Bolsonaro. Vai falando, esse cara é irrecuperável, esse cara é irremediável, não tem o que fazer com esse cara. Sim. Mesmo pessoas que provavelmente até aceitariam o autoritarismo do Bolsonaro, talvez não aceitem uma mortandade em larga escala. Entendeu? Claro. Então, assim, a situação dele piorou bastante nesse sentido. E eu acho que ele está tentando achar uma saída rápida, como um golpe de jiu-jitsu, daqueles que você usa a força do adversário e sai por cima. Mas ele não está com cara que é faixa preta nesse ponto, não. Entendeu? Assim, não, então, essa coisa dele partir para o ataque agora pode dar certo, eventualmente, a gente não sabe, mas não está com cara de grande jogada, não, assim, se fosse avaliar criticamente. Porque, claro, pode acontecer coisas a favor dele. Por exemplo, se descobre uma cura amanhã, e aí, de repente, a crise acaba na segunda-feira, esse discurso dele de que nunca foi preciso fazer nada, não sei o que, pode convencer mais gente. Ganha força. E, claro, tomara que aconteça isso, né? Enfim, claro. Tomara que descubra coisa melhor. Então, pode acontecer uma coisa dessas, assim. Eu não acho que ele já é um cadáver, assim, politicamente. Tá. Mas, eu não gostaria de que um governo que eu apoiasse estivesse nessa situação. Sem dúvida. Né? Tanto é que ele parece cada vez mais isolado, né? Essa tese do alto... Cada vez mais isolado. Exato. Eu acho que ele, obviamente, queria dar um autogolpe. Assim. E cá entre nós, eu vou dizer isso em defesa dele, ele nunca fez muito mistério sobre isso, não. Assim. Sim. O Bolsonaro não cometeria estelionato eleitoral se desse um autogolpe. Assim. Ele deixou. Nas vésperas da eleição, ele deu uma entrevista para o Datena falando que se ele perdesse, ele não aceitaria o resultado. E disse assim: bom, eu também não me responsabilizo sobre o que o comando das Forças Armadas faria. O que é isso, cara? Qual outra interpretação possível que não? Esse cara vai tentar um golpe militar se Fernando Haddad for eleito presidente no lugar dele. Então, assim, ele é golpista, isso aí não tem como discutir. Assim. E eu não conheço mais ninguém razoável que discorde disso. Assim, o debate é muito sobre será que ele tem condição de fazer, né? Entendeu? E eu acho que as condições dele pioraram no momento. Ele vinha não crescendo, né? Ele achava que a economia estava melhorando e aí ele vinha radicalizando cada vez mais, desde mais ou menos o final de janeiro. Mas agora ele tomou uma porrada feia. Entendeu? Assim, eu não sei se dá para se recuperar. As figuras políticas que destacam agora, está aparecendo aqui. Quais, exato. Porque assim, a gente... Bom, vamos ver se a gente concorda numa coisa para daqui a 3 anos, que é longe, mas enfim. Eu acho que a próxima eleição ainda está muito mais para ser alguém de direita do que alguém de esquerda no Brasil, no geral. Pode ser Bolsonaro, pode ser Moro, pode ser qualquer coisa. Tá, então estamos mais ou menos na mesma página. Das figuras que estão se sobressaindo, que vão sair por cima dessa crise, quem que você acha que você está vendo aí? Bom, a hora é dos governadores. Então, assim, por exemplo, aqui no Rio, por exemplo, o Witzel claramente se tornou mais popular por causa da crise. Porque a população tem a sensação de que ele está trabalhando, entendeu? Assim, então, sei lá, pode ser que dê errado, mas você vê o cara todo dia fazendo um negócio, todo dia tentando alguma coisa. Então, isso é muito importante num momento como esse. Em São Paulo é a mesma coisa. Então, o Witzel e Dória saem fortalecidos. O governador de Brasília sai fortalecido, não para a eleição presidencial, porque Brasília não projeta o cara em nível nacional do mesmo jeito, mas, enfim, sai fortalecido. E dentro da esquerda, eu acho que também os governadores estão ganhando projeção. Tanto no caso do Flávio Dino, quanto no caso do Rui Costa, lá da Bahia, né? Que estão também tentando correr atrás, tentando resolver. É notável, inclusive, que esses candidatos, esses governadores que têm posições ideológicas completamente diferentes, estão fazendo coisas muito parecidas, porque eles justamente estão seguindo a recomendação da OMS, entendeu? Estão seguindo o que os médicos sugerem. Então, eu acho que, no momento, o palco é dos governadores. Porque o palco agora é de quem puder fazer coisas práticas, né? Quem puder amanhã ter melhorado um pouco a situação. E isso, quem cresce nessa hora é o Poder Executivo. Então, por exemplo, o Congresso está se comportando bem, o Senado também. A oposição congressual, a oposição dentro do Congresso está se comportando bem. Mandaram propostas muito interessantes para o governo. O Molon entregou uma lista de propostas para o Paulo Guedes numa reunião.
mas eles não vão brilhar nesse momento, porque eles não podem decidir coisas, eles não podem amanhã construir um hospital, fazer uma coisa. Então, eu acho que no momento, essa é uma hora do Poder Executivo, e dado o no-show da presidência da República, pois é, assim, basicamente os governadores estão ganhando por WO do Bolsonaro no dia contra o coronavírus. Atendente do aeroporto chamando, atenção, senhor Jair. Exatamente, tem uma crise esperando o senhor para resolver. O Jair está no banheiro, o Jair está no banheiro. Exatamente, pois é, foi no free shop lá comprar cachaça e se perdeu. Cara, então, pra gente fechar, cara, tá muito massa, tem 1.700 pessoas acompanhando a gente ao vivo aí. Legal, valeu aí, pessoal. Te agradeço bastante, o Celso é um dos maiores analistas políticos do Brasil. Que isso. E de fato, você sabe disso, é um cara que tá olhando o bolsonarismo há muito tempo já, tem uma leitura muito acertada. Que vida triste, né? Hã? Que vida triste ficar olhando pro bolsonarismo por muito tempo. Pois é, cara, mas enfim, cada um tem o seu fardo pra carregar. Não sei onde é que eu escolhi errado na vida. Agora já é tarde, cara, não tem mais o que Agora é tarde. Cara, então vamos responder essa última questão aí. Essas insanidades não configuram crime de responsabilidade. O Reinaldo Azevedo, na semana passada, falou, a gente bateu um papo aqui também, foi muito legal, muito divertido. O Reinaldo é um cara que tem um senso de humor muito legal também, né? E um cara de direita, né? Um cara de direita, que é ótimo para ter essa visão humanista dentro da direita, que existe também, né? E ele falou que desde o começo do governo do Bolsonaro, ele, Reinaldo, já contabilizou 10 crimes de responsabilidade. Você acha que durante essa crise, nos últimos 15 dias, tem alguma coisa que poderia configurar, assim, levando em conta que impeachment é um julgamento político, então qualquer coisa pode ficar. Cara, eu acho que deve ter tido 10 hoje. Assim, entendeu? Ele está acelerando a prática de crime de responsabilidade numa velocidade que eu nunca vi. Ninguém nunca viu um negócio desse que está acontecendo no Brasil. O Conrado Hübner Mendes, aquele professor de direito da USP, que é um cara feríssimo, já tem uma conta lá de um monte de crime de responsabilidade desde o começo, e cada dia um novo. Então, assim, não é por falta de base jurídica que não tem impeachment. Isso, vocês podem ficar tranquilos que, se for uma questão de advogado, isso se resolve em 15 minutos. Assim, é só escolher, o cara todo dia pratica crime de responsabilidade. Mas é aquilo, né? O impeachment depende de você construir uma coalizão a favor dele. Isso nem sempre é fácil. Sim. Celção, obrigado. Valeu, doutor. Valeu, mestre. Galera obrigado para todo mundo aí. Valeu. Precisando, estamos aí. Tá bom, a gente volta a conversar sem dúvida. Eu te agradeço um monte aí e agradeço todo mundo que ficou online vendo a gente. Tá bom? Vou te derrubar Beleza. aqui. Valeu. Muito bem. Isso aí, moçada. Acabamos. A gente vai fazer mais, porque esses vídeos estão sendo muito legais, né? Tá muita gente assistindo. A gente está com 1.500, 1.600, 1.700 pessoas ao vivo olhando aqui. E além da gente passar informação básica, que a gente vem passando também, a gente fazer essas análises econômicas, políticas de cenário, porque a coisa está andando muito rápido. Entre ontem e hoje, para quem não conseguiu colocar essas coisas em ordem, o Bolsonaro fez um pronunciamento na televisão, culpando basicamente a imprensa e o Drauzio Varela, né? O resumo é esse, né? A culpa é da imprensa, do Drauzio Varela, e todo mundo tem que voltar para a rua agora. Esse foi o resumo do Bolsonaro ontem. Ontem, no finalzinho da noite, nós, do Intercept Brasil, um documento que o Rafa Moro Martins conseguiu com uma fonte, confirmado por outras fontes de autenticidade, a gente mostrou que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, ela vem informando o Bolsonaro sobre cenários de número de infectados e número de mortos no Brasil. Ou seja, o Bolsonaro sabe já há algum tempo o impacto que isso pode ter no número de vidas de brasileiros. E mesmo assim, ele está ignorando isso e segue com esse discurso que ele está fazendo, né? Depois, hoje de manhã, o Bolsonaro fez uma coletiva com alguns governadores, estava o Dória, e teve uma discussão ao vivo, e basicamente o resultado disso é que agora a gente tem Dória, Witzel, o governador do Distrito Federal, o governador lá, o Helder Barbalho também, o Caiado, que é um aliado do Bolsonaro de fato, né, programático, digamos assim, não é um cara que só surfou na onda do bolsonarismo. Todos esses caras já abandonaram o Bolsonaro no sentido de que eles vão tomar as medidas públicas necessárias que estão sendo tomadas no resto do mundo, basicamente quarentena, né? Esse controle para evitar que o sistema de saúde dos estados imploda. Porque, veja bem,
principalmente esse ano que tem eleição municipal, né, os prefeitos vão sofrer isso lá na ponta, né? Então os prefeitos também estão fechando as cidades porque eles também estão com o olho na eleição. Tem esse componente que a gente tem que imaginar que existe também, né? Se implodir o hospital municipal de uma cidadezinha de 20 mil habitantes, por exemplo, quem vai sofrer com isso não vai ser o Bolsonaro, né? O posto de saúde vai ser o prefeito, que tem uma eleição para disputar, se a eleição for acontecer, a gente não sabe ainda, daqui a alguns meses. Então, o Bolsonaro se isola cada vez mais, isso está bem claro, né? E agora é esperar as horas passarem para a gente ver basicamente o que vai acontecer. Tá bom? A gente vai fazer mais ao vivo, como eu falei, possivelmente amanhã, hoje não, a não ser que aconteça alguma coisa muito extraordinária, mas amanhã a gente vai fazer mais um, sexta-feira a gente vai fazer mais um. A gente já confirmou um ao vivo com a Nath Finanças. Grande Nath Finanças. Então, talvez na sexta-feira a gente vai falar com ela aqui para falar sobre economia popular também, né? O que as pessoas podem fazer, para que lado elas podem olhar. Enfim, a gente conseguir espalhar essa mensagem de que isso vai ser muito difícil, vai passar, mas vai passar, né? E a gente precisa também ter um olhar frio e tentar minimamente planejar as próximas semanas e meses aí. Então, acho que ela é uma grande pessoa para ajudar nisso. Quem vai entrevistar a Nath Finanças é a nossa Natália Braga, que não vai ser eu, né? Porque, enfim, faz mais sentido que a gente varie também aqui, como a Tatiana Dias fez ontem ao vivo, tá? Então, a gente nas próximas semanas vai tentar variar. E amanhã, ao meio-dia, eu vou bater um papo com a Cecília Oliveira. Aí, sim, eu e ela, a gente vai bater um papo sobre segurança pública. Não só o que está acontecendo dentro dos presídios, que a gente já informou, né? A Cecília já publicou sobre isso, mas também para falar sobre polícia militar e sobre bombeiros, por exemplo, né? Como está sendo isso nas corporações, que tipo de cuidado eles estão tendo ou não estão tendo, porque os policiais vão seguir na rua, né, gente? Os bombeiros vão seguir na rua, e aí como que esses profissionais vão se cuidar? Vai ter escala, vai ter revezamento, eles estão testando as corporações ou não? Assim, a sensação que a gente tem, e mais ou menos o que a Cecília já informou, é que esses profissionais também estão, em boa medida, abandonados, né? Então, amanhã, ao meio-dia, a gente bate um papo sobre isso. Tá bom? Obrigadão a todo mundo aí. Eu vou encerrando por aqui. Tchau, gente.